Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Tesouro em Vasos de Barro. Eu quero ler um texto com os irmãos que está ali em 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler dos versículos 7 até o 9. Está escrito assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amados, esse capítulo 4 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele nos mostra como nós somos esses vasos de barro que contêm um grande tesouro. Quando nós lemos o capítulo 3, o apóstolo Paulo está explicando o poder e a glória da nova aliança, do ministério do Espírito. Essa vida gloriosa que nós recebemos em Cristo Jesus, essa vida que nós temos debaixo da nova aliança, uma vida cheia, transbordante do Espírito Santo. E aí ele vem declarando, explicando que toda essa glória, todo esse poder, toda essa vida, ela foi depositada em vasos de barro, que somos nós. Nós somos a morada de Deus. Nós recebemos a plenitude de Deus por meio do seu Espírito. Nós temos a glória de Deus vivendo em nós. E aí o apóstolo Paulo vem e escreve: mas esse tesouro, todo esse tesouro, ele foi colocado em vasos de barro, para que fique bem claro, bem nítido, que o poder não provém de nós mesmos, mas o poder vem de Deus. E aí ele diz: nós somos pressionados. Essa palavra, quando nós vamos ver no original, é aquela pressão como o de prensar uvas. De todos os lados nós somos o quê? Pressionados, ou seja, vamos passar por situações em que vamos nos sentir como a uva sendo prensada para liberar o seu suco. Ou então, como, sabe, a cana, quando vai passando ali pela engenhoca para que saia o seu caldo. É esse o sentido dessa palavra, pressionados. E a Bíblia diz que nós somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Essa palavra desanimados significa como se nós estivéssemos encolhidos, sem nenhum tipo de ânimo. Não, nós somos pressionados como vasos de barro para mostrar que o poder não vem de nós, mas vem de Deus. Nós precisamos passar pela prensa do Senhor. Nós precisamos passar pelas pressões da vida, mas nós não estamos desanimados. Nós não perdemos o ânimo. Por quê? Porque enquanto estamos sendo pressionados, que o Senhor vai extraindo o melhor de nós. Enquanto estamos passando pela prensa, o Senhor vai extraindo o melhor, que é o que? A vida do Espírito. Amados, quando nós lemos essa palavra aqui, nós podemos entender que é necessário que nós passemos por todo tipo de situação, porque esse corpo aqui, a carne que já foi crucificada com Cristo, ela precisa ser cada vez mais diminuída. Ela precisa ser considerada como morta mesmo, para que a vida do Espírito flua. E isso acontece, para ficar bem claro, que todo o poder
que emana das nossas vidas não vem de nós mesmos, provém de Deus. É necessário sermos pressionados, é necessário muitas vezes ficarmos perplexos. E quando nós vamos olhar no original grego, o significado dessa palavra perplexo é um estado em que nós não sabemos exatamente o que fazer, nós estamos de certa forma passando por todo tipo de dificuldade, talvez até mesmo sem recursos, e estamos ali sem saber o que fazer, mas nós não perdemos a esperança, porque nós podemos ficar perplexos, mas não desesperados. Ou seja, nós não perdemos a nossa esperança, porque a nossa esperança é Cristo. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos ficar nesse lugar em que nós não sabemos o que fazer. Por quê? Porque quando vem a solução, fica bem claro que a solução veio do céu, a solução veio de Cristo e não de nós mesmos. Ah, amados, temos esse tesouro que é a glória de Deus vivendo em nós. Temos esse tesouro, mas nesses vasos de barro que são pressionados, que muitas vezes ficam perplexos, que muitas vezes são o quê? Perseguidos. Muitas vezes nós precisamos o quê? Correr, fugir. Por quê? Porque estamos sendo perseguidos, mas não somos abandonados. Olha o que a Bíblia diz, que somos perseguidos, mas não abandonados. Ou seja, não somos desamparados, não somos deixados para trás, não. Deus está sempre conosco e Ele sempre nos dá a saída. Ele sempre nos mostra a saída. A Bíblia também diz que nós somos o quê? Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, podemos muitas vezes ficarmos prostrados, abatidos, mas não seremos abolidos, mortos, destruídos, tornados inúteis. Não. Não, porque o Senhor, a glória de Deus está em nós e sobre nós. Amados, se nós não passarmos por esses momentos de pressão, de ficarmos perplexos, de sermos perseguidos, de muitas vezes estarmos abatidos, talvez o orgulho venha sobre nós e nós comecemos a achar que o poder vem de nós mesmos, que a capacidade vem de nós mesmos, mas não vem. É por isso que a Bíblia diz que temos esse tesouro, que é a glória de Deus vivendo em nós por meio do seu Espírito. Esse tesouro está em nós, que somos os vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, esse poder, ele provém de Deus e não de nós. E aí, de todos os lados, em nossa caminhada, nós somos pressionados, nós ficamos perplexos, nós somos perseguidos, somos abatidos, mas não perdemos a nossa esperança, não ficamos sem ânimo, não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco e não somos destruídos. Por quê? Porque o Senhor vive em nós. O Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos dá ânimo. É por isso que no final desse capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma declaração maravilhosa. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, estamos sendo pressionados, ficamos perplexos, perseguidos, abatidos. Exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, por causa disso, nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Talvez você esteja passando por um momento em que você se sente pressionado, parece que você está passando pela prensa do Senhor. Você não perdeu o ânimo. Essa prensa,
é para extrair o melhor, ou seja, é para extrair o óleo poderoso do Espírito, é para que saia toda a vida do Espírito que está em você, para que toda a carne seja moída e permaneça somente o Espírito. Talvez você esteja passando por um momento em que você está perplexo, você não encontra recursos, você está em dificuldades, você não sabe exatamente o que fazer, você está ali parado, perplexo, mas você não perdeu a esperança, porque a sua esperança é Cristo. A sua esperança está em Cristo e nele você pode sempre esperar o melhor, sempre esperar coisa boa. Por quê? Porque Deus sempre tem bons planos para nós. Ainda que você esteja passando por um momento desse, em que você está perplexo, não perca a sua esperança, porque o Senhor mesmo é a nossa esperança. Espere por coisa boa acontecendo na sua vida, porque o Senhor tem bons planos para você. Talvez você esteja passando por um momento de perseguição, seja dentro da sua própria casa, seja lá no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida emocional, espiritual. Você sente todo tipo de perseguição, você sente o inimigo vindo contra você com todas as armas, de todas as formas. Você não precisa ficar desesperado, porque você não está abandonado, você não está sozinho, você não está desamparado, você não foi deixado para trás. Cristo Jesus está com você. Esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória eterna que pesa muito mais do que esse sofrimento que você está enfrentando. Talvez você esteja passando por um momento em que você está abatido, você se vê prostrado, você se vê como se você estivesse sido colocado num lugar inferior. Mas ei, você não foi destruído e não será destruído. Por quê? Porque o teu fim não é ser destruído, o teu fim é ser edificado em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Ah, amados, nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, a glória de Deus está em nós e sobre nós, mas precisamos passar por todos esses momentos para que fique bem claro que nós somos apenas vasos de barro. O poder que a tudo excede, o poder que nos dá esperança, o poder que nos dá ânimo, o poder que não nos desampara, o poder que não nos destrói, o poder que nos leva adiante, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O poder que a tudo excede, ele não provém de nós, ele provém de Deus. Por isso nós não perdemos o nosso ânimo, nós não ficamos desanimados, pelo contrário, nós fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode ver, mas no que não se pode ver. Porque tudo que nós vemos com os nossos olhos naturais é transitório, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos com os nossos olhos naturais, isso é eterno. E é isso que Deus tem para nós. Eu quero encorajar você. Não se deixe abalar pelos problemas, pelas dificuldades, pelas pressões da sua vida. Não se deixe abalar por isso. Permaneça com os teus olhos fixos em Jesus. A solução vem do Senhor. O poder para resolver esse problema que está à sua frente vem do Senhor. Aquele problema que talvez para você pareça impossível encontrar uma solução. A solução vem do Senhor. Creia nisso. Deposite a sua confiança no Senhor. Olhe fixamente para o autor e consumador da sua fé e saiba que é Deus que é poderoso. O poder não vem de você mesmo, não é na capacitação sua, não é na força do seu braço. Esse tesouro que nós carregamos, ele é poderoso, mas todas essas coisas que nos sobrevêm
enquanto estamos aqui nessa terra, tudo isso acontece para que fique bem claro que nós somos apenas vasos de barro. O tesouro é Deus, o poder vem de Deus, a glória vem do Senhor. O Rei sobre nossas vidas é Cristo Jesus. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Quem nos fortalece é o Espírito Santo. Quem traz solução para nós é o Espírito Santo. Ah, amados, eu quero encorajar você. Reconheça que você é apenas um vaso de barro, mas existe um tesouro que vive em você. A glória de Deus está em você e sobre você por meio do Espírito Santo. E por causa disso, você pode passar pelas pressões da vida e não desanimar. Você pode ficar perplexo, mas você não vai ficar sem esperança. Você pode ser perseguido e muitas vezes ter que fugir, ter que correr de algumas situações, mas você não está abandonado, você não está desesperado, você não foi deixado para trás, você não é um desamparado. Deus está com você. Você pode até ficar abatido e prostrado, mas você não será destruído. Por quê? Porque o Espírito Santo que vive em você não te chamou para ser destruído, mas para ser construído, edificado nele. Ah, amados, é o Senhor quem nos fortalece para passar por todos os momentos de provação, de tribulação, de angústia. O poder, aquele poder que excede todo o nosso entendimento, ele vem de Deus. E isso fica claro quando nós enfrentamos todas as circunstâncias difíceis, desafiadoras da nossa vida e saímos do outro lado inabaláveis. Não inabaláveis porque somos poderosos em nós mesmos, mas inabaláveis por causa do poder de Deus. Inabaláveis porque os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, eles estão produzindo uma glória muito maior, uma glória muito maior. Por isso que nós fixamos os nossos olhos em Cristo Jesus e avançamos em fé na suficiência de Cristo Jesus, independente dos problemas, das situações difíceis, das tribulações que nós estejamos enfrentando. O Senhor está conosco. O Senhor é por nós. E tudo isso que nós enfrentamos, tudo isso é para que fique bem claro que o poder não vem de nós mesmos. O poder vem de Deus. Nós somos os vasos de barro, mas Deus é o tesouro precioso que decidiu, escolheu viver em nós, que somos apenas vasos de barro. E esses vasos, Ele mesmo cuida, Ele mesmo capacita, Ele mesmo protege, Ele mesmo faz transbordar da sua glória. Mesmo como vasos de barro, o Senhor quer transbordar para sermos vasos de honra e de glória para o nosso Deus. Ah, amados, que eu e você, nós possamos ver os problemas e as tribulações com um outro olhar, que nós possamos entender que é necessário passarmos por tudo isso, para que fique claro que na força do nosso braço é impossível, nós não conseguimos, mas é no poder de Deus, é na força e na capacitação que vem de Deus. Ele é o tesouro inigualável, Ele é o tesouro maravilhoso que vive em nós e nos capacita, nos fortalece, nos vivifica. Glórias a Deus, glórias ao nosso Senhor. Ele mesmo escolheu, decidiu viver em nós, mesmo sabendo que somos apenas vasos de barro, que são frágeis muitas vezes, que podem ser quebrados, mas o Senhor decidiu viver em nós.
Podemos até ser quebrados, mas não destruídos. Jamais. Ah, amados, que eu e você entendamos isso e possamos glorificar a Deus por isso. Toda glória ao nosso Senhor, que escolheu depositar todo esse poder em nós e realizar maravilhas através de nós. Isso é maravilhoso, amados. Nós enfrentamos tantas coisas na nossa jornada, nós passamos por tantos problemas, por tantos desafios, por tantas provações, por tantas tribulações, e o Senhor nos mantém de pé. O Senhor nos dá a capacidade, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá o ânimo, o Senhor nos dá a certeza de que Ele está conosco. Como é maravilhoso viver tendo esse entendimento que é necessário nós passarmos por esses momentos. É necessário nós sermos pressionados, ficarmos perplexos, sermos perseguidos, muitas vezes estarmos abatidos. É necessário passarmos por isso, para que a glória, para que a vida de Deus se revele através de nós e que fique bem claro que não somos nós, é Ele, é o poder dEle, é a vida dEle, é a glória dEle. Ah, amados, isso é tão maravilhoso, é tão glorioso quando nós vemos saindo de nós a vida do Espírito. Sabe aquele momento em que você sabe que você está passando por uma tribulação, por uma angústia, mas você continua sendo generoso, você continua sorrindo, você continua ajudando as pessoas, você continua amando as pessoas. Ah, amados, isso fica nítido que o poder não vem de nós, o poder vem de Deus, porque por nós mesmos, quando nós enfrentamos o problema mais simples que seja, nós já queremos ficar ali totalmente tristes, aflitos, não queremos mais conversar, não queremos mais ajudar ninguém, não queremos demonstrar amor para com ninguém. Mas é tão poderoso quando nós estamos enfrentando essas situações e nós percebemos sair vida de dentro de nós, mesmo quando estamos sendo pressionados, mesmo quando estamos ali perplexos em alguma situação, e ainda assim flui vida de dentro de nós. Isso fica nítido, fica claro que o poder vem de Deus. O poder vem de Deus, não é na força do nosso braço. Nós não podemos vencer nada na força do nosso braço. É tudo pela força que vem do nosso Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus vivendo em nós e que está sobre nós todos os dias da nossa vida. Glória a Deus, que eu e você, amados, nós entendamos isso e nós compreendamos esses momentos de dificuldade que nós passamos e ao invés de reclamar e de murmurar, nós possamos fazer assim como o apóstolo Paulo, não desanimar. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, sabemos que todas essas coisas estão contribuindo para que interiormente nós estejamos sendo renovados dia após dia, dia após dia. E então nós vamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, confiando nele, não naquilo que nós vemos, mas em Cristo Jesus, confiando no reino de Deus, no poder de Deus, na vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu encorajamento. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, de tribulação, de dificuldade, problemas e situações que para eles muitas vezes parecem impossíveis de serem resolvidas. Muitos estão perplexos, muitos estão ali como se estivessem anestesiados, olhando para aquela situação sem saber o que fazer. Ah, Pai, eu oro para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder e que eles compreendam que eles são vasos de barro mesmo, na força deles eles não vão conseguir, é no poder do Senhor, é na capacitação que vem do Senhor, é no poder que vem do Senhor.
Ah, Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a compreendermos que tudo vem de Ti, que nós dependemos completamente do Senhor. Pai, nos ajuda a compreender que esses momentos de tribulação, eles são necessários para que fique bem claro que não é na força do nosso braço, que não é na nossa própria capacidade, mas é no poder do Senhor, é na graça do Senhor, é na misericórdia do Senhor, é na capacitação que vem do Senhor. Ah, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que se sentem pressionados, parece que eles estão sendo moídos. Ah, Pai, que eles compreendam que quantas e quantas vezes isso é necessário para que saia o melhor deles, para que seja extraído aquele vinho maravilhoso que provém de Ti. Ah, Senhor, muitas vezes é necessário passarmos por essas pressões, é necessário sermos prensados, assim como a uva é prensada para extrair o melhor vinho. Ah, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entendermos esse processo de atuação do Senhor em nós. Nos ajuda a compreender que tudo isso nos leva cada vez para mais perto de Ti, que nos leva a um entendimento de que não vale a pena viver confiando em si mesmo, mas nós dependemos do Senhor. Nos, sabe, Pai, nos leva a entender que de fato nós somos vasos de barro, frágeis, que podem se quebrar, mas que quando são manejados, cuidados, protegidos pelo Senhor, eles se tornam vasos de honra, vasos para a sua glória. Ah, Pai, nos ajuda a entender que o poder que a tudo excede provém de Ti e não de nós mesmos. Não é na força do nosso braço e não é na nossa capacidade, mas é na capacidade que vem do Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que somos sim, somos vasos de barro, somos frágeis, podemos ser quebrados, mas não destruídos. Ah, Senhor, o Senhor mesmo é que nos constrói, é que nos molda, é que nos edifica. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos todo esse processo de atuação do Senhor, para que cada vez mais a glória do Senhor seja revelada através de nós. Nos ajuda a entendermos esse processo de vida, Pai, que inclui esses momentos que não são agradáveis, momentos de pressão, momentos de perseguição. Não, não são momentos agradáveis, mas são necessários. São necessários para que sejamos cada dia mais renovados e edificados no Senhor. Nos ajuda a entendermos isso e a nos rendermos a esse processo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.